Olá pessoal, vamos para a 34ª aula do curso de Python. E nessa aula a gente vai ver um problema que é o problema de como que a gente pode armazenar matrizes de forma eficiente utilizando o NumPy. Então é aquele tipo de problema onde você tem, você está fazendo uma determinada conta e você gera vários dados, né, várias matrizes, né, com valores, né, e aí você quer armazenar essas matrizes num arquivo. Normalmente o que eu utilizo é TXT, só que para armazenar matrizes no TXT é muito mais complicado, né? Então, a gente vai utilizar aqui um arquivo que é o formato .npz. Então, com esse arquivo, os arrays eles vão ser armazenados de forma compacta, organizada e de maneira eficiente. Então, vai ser fácil a gente gerar o arquivo e fácil da gente ler o arquivo. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Aqui, então, eu vou importar o pacote NumPy como NP, como de forma usual. Eu vou gerar aqui três matrizes. Então, eu vou gerar a matriz 1 como sendo uma NumPy Array dessa forma daqui. Uma matriz 2 como sendo uma matriz identidade 3x3. E vou gerar uma terceira matriz chamada matriz 3, que vai ser uma matriz 4x4. Então, isso aqui está indicando 4x4. E esse comando no py.random.rand significa que eu vou gerar valores aleatórios de 0 a 1. Então, em cada posição da nossa matriz 4x4, eu vou gerar valores aleatórios para essa matriz. Então, eu vou dar o Shift Enter aqui, vou gerar essas matrizes. E para a gente salvar essas matrizes, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar o comando numpy.savez, dessa forma, abrir parênteses, escrever o nome do arquivo que a gente quer. Então, aqui eu estou chamando de dados underline matrizes.npz, então coloque esse formato .npz, e aqui eu vou passar as matrizes que a gente quer. Mas como que a gente passa essas matrizes para esse arquivo? Para esse arquivo, a gente vai associar, por exemplo, a gente pode pensar aqui como se fosse um dicionário, né? Então, a gente tem o nosso valor, a gente tem o nosso valor, então o valor vai ser a matriz 1, matriz 2 e matriz 3, e a gente tem a nossa chave, né? A chave vai ser utilizada para a gente chamar esse valor, né? Da mesma forma que a gente faria se fosse um dicionário, né? Então, aqui eu estou criando uma chave A dentro desse arquivo e atrelando ele à matriz 1. Criando uma chave B, colocando dentro dele a matriz 2 e uma chave C colocando a matriz 3. Então, com esse código, a gente vai salvar nesse formato NPZ. E para a gente ler esse arquivo, ou seja, para a gente pegar essas matrizes, a gente vai dar simplesmente esse comando numpy.load e o nome do arquivo, que é justamente o nome que a gente colocou ali em cima. Isso aqui eu estou chamando de dados. Então, eu vou dar o Shift Enter. A gente vai ter, então, chamado aqui esses nossos dados. E a gente pode fazer o seguinte, né? Se a gente tem um arquivo, se a gente já criou esse arquivo há um tempo, a gente não vai lembrar quais são as chaves que estão dentro desse arquivo, né? O que a gente pode pegar dentro desse arquivo. Então, para a gente saber as chaves que existem nesse arquivo, a gente dá o comando dados.files. Então, aqui eu estou dando um print nesse dados.files. E a gente vê que nesse arquivo, que a gente leu aqui, ele tem essas seguintes chaves, A, B e C. Então, a gente tem essas chaves. Então, com isso, a gente pode pegar as coisas armazenadas nessas chaves, simplesmente pelo comando dados, abre colchete, e colocando a chave. Então, aqui eu estou printando os dados na chave A, dados chave B e dados chave C. Então, isso vai printar para a gente a matriz 3, a matriz 2 e a matriz 1, né, indo de baixo para cima. Então, dando Shift Enter, a gente vai ter essas matrizes daqui. Então, a gente olha aqui em cima. Deixa eu colocar, só para a gente comparar aqui, eu vou dar um print para a gente ver aqui na matriz 1, matriz 2, eu vou colocar isso daqui para printar, e matriz 3. Então, a gente tem essas matrizes e a gente vê que justamente o que a gente leu ali, a gente olha aqui, essa matriz 1 aqui tá igual, essa matriz 2 está igual, né? A matriz 2 é porque aqui ficou junto, né? Mas aqui é a nossa matriz 2, e aqui embaixo a gente vai ter a nossa matriz 3, que é justamente essa matriz daqui. Então, eu te apresentar hoje. Obrigado.